Olá, eu sou Samuel Cubo e irei apresentar os personagens principais do livro A Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, nada melhor que começar pelo principal, nosso narrador Brás Cubas. Ele escreve esse livro a partir das suas memórias póstumas, ou seja, depois que ele morreu. Ele começa o conto falando da sua morte e vai seguindo uma ordem não linear das coisas. Ele vai da sua morte, daí ele vai pro nascimento, ele consegue vida social, vida pessoal e vida profissional. Então ele não segue uma ordem, mas ele retrata a vida no Rio de Janeiro como uma visão única, uma visão nunca retratada antes. E a segunda personagem que eu queria falar é Virgília, ou a amante de Brás Cubas. Porém, mesmo os dois se amando muito, ela se casou com o Lobos Neves, um personagem que meu colega irá apresentar mais tarde pra vocês. Mas mesmo com casada, ela continuou com Brás Cubas tendo uma relação amorosa de traição com seu marido. Mas ela nunca deixou que essa falha atrapalhasse a sua família ou a figura pública de seu marido. Bom, vou continuar complementando o trabalho, mas deixa eu me apresentar primeiro, mesmo que provavelmente você já sabe meu nome. Eu sou o Luca, segundo ano dele, e estou ajudando só a terminar esse trabalho. Mas basicamente, voltando a falar dos personagens, vou começar falando da Marcela, que ela foi a primeira amante das Cubas. Porém, ao mesmo tempo que ela era amante, ela tinha um interesse econômico em cima dele. Ela era interesseira, basicamente, e ficava com ele apenas pelo dinheiro dele. Eu vou falar também do Lobo Neves, que era marido da Virgília, e ele era um ambicioso falando politicamente. Ou seja, ele era uma pessoa muito boa quando trabalhando com a política e essas áreas aí de política. Tanto que, devido a essa ambição que ele tinha, ele acaba se tornando presidente da província e quase virou ministro. Isso daí é uma prova de que ele era muito bom porque essa ambição que ele tinha. Continuando a fala das personagens, eu vou falar agora do Coutrinho. O Coutrinho, basicamente, ele era casado com a Sabina, irmã de Brás Cubas, por isso ele era cunhado. Ele era um homem muito... como você? Ele era muito preocupado com tudo. E devido a essa preocupação com dinheiro, família, trabalho, isso o tornava muito atencioso em relação às ações feitas pelo Brás Cubas. Ele sempre ficava atento a tudo que o Brás Cubas fazia, pois não queria que o Brás Cubas manchasse o nome da família. Falando do Quincas Borba, ele era um antigo colega do Brás Cubas e ele basicamente virou mendigo. Ele acabou perdendo tudo que tinha e virou mendigo. Só que ele ganhou uma herança gigante da família dele e ele volta à sociedade e se torna um grande filósofo e conselheiro de narrador. Porém, ele não termina muito bem, pois ele acaba ficando louco e perdendo juízo. Agora eu vou falar da Plácida, que basicamente ela era uma ex-costureira da Virgília. E ela acaba, quando o Brás Cubas tem aquela relação com aquela amante, a Plácida acaba cedendo a casa dela para que eles pudessem se encontrar e fazer as malandragens dele. Porém, como ela era muito católica, ela acaba se sentindo muito mal no começo. Porém, ela recebe um dinheiro para manter esse silêncio e acaba aceitando isso daí. E supera todas as questões morais acerca do adultério causado pelo Brás Cubas. Bom, agora eu irei apresentar sobre a obra principal dessa resenha, o livro. Bom, eu vou começar com uma frase dita pelo personagem principal. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Com base nessa dedicatória, dá pra perceber que esse livro começa de um jeito meio peculiar. Ele meio que começa pelo final e não pelo início, se dá pra entender. Ele começa pela morte do autor e não pelo seu nascimento, uma coisa com que Machado de Assis foi um dos pioneiros a fazer e realizar com sucesso. Bom, essa obra é contada em primeira pessoa por um defunto. Com isso, a narrativa parte pelo velório de Brás Cubas e não pelo seu nascimento.
Mas o velório dele só tem 11 pessoas. O autor não fica muito contente com isso. Mas a desculpa que ele dá é que esse número pequeno de pessoas que estão presentes lá não é por conta que ele era uma pessoa odiada pelo povo, e sim pela falta de educação pela sua morte. Ele também percebe que em seu velório alguns discursos que são dados por seus amigos é meio que falso, porque ele percebe, ele sabe, ele se toca que eles deram esse discurso porque esses amigos dele irão herdar algo com sua morte. Então era uma amizade meio que comprada e não uma amizade verdadeira. Bom, ao longo da história, nós tomamos consciência de como o autor morreu. Ele morre de uma pneumonia que ele não tratou, pois, segundo o próprio, ele achava que ele estava trabalhando em algo que seria mais essencial para a humanidade e deixou a doença meio que de lado para se preocupar mais no que ele estava fazendo lá, certo? Ao decorrer do tempo, nós também temos consciência de algumas memórias do autor, desde a sua infância, momento que ele foi extremamente mimado pelos seus pais. Nossa, sabe aqueles molequinhos chatos? Tipo ele. Até a sua juventude, passando por triângulos amorosos, como a de Marcela e até mesmo a de Virgília. E também ele fala sobre muitos outros acontecimentos que aconteceram na vida dele, como a ida dele em Coimbra para estudar direito e várias coisas afim. Por se tratar de memórias, o próprio título já diz que a narrativa não se preocupa em relatar as passagens de vida do personagem seguindo a ordem dos acontecimentos. Ou seja, como eu tinha dito antes, ele segue uma ordem meio que variada e não linear. Uma hora ele tá na morte, outra hora ele tá no nascimento, uma hora ele tá na faculdade, outra hora ele tá no colégio de infância. Tudo depende do que o autor estiver falando no momento. Mas conclui-se que a memória, em alguns casos é até um delírio, vai indo de tempo em tempo. Ou seja, a história não por forma linear, tipo do nascimento, crescimento, faculdade e morte. Não. Ele começa de um jeito meio peculiar, que foi meio que a jogada, o ponto de acerto de Machado de Assis. Que nem eu tinha dito anteriormente aí. Mas uma coisa que cai muito bem também é que pode até ser meio confuso, mas é bem legal, que ao relatar a memória, o autor às vezes começa a relatar uma, mas antes de terminar esse relato, ele começa a falar sobre outra memória. Algo muito interessante que eu particularmente gostei muito. Algo que, se parar pra pensar, é algo extremamente real. Porque todo mundo, ao contar alguma coisa, gosta de contextuar o que está em volta. Eu faço muito isso. Aposto que você que está assistindo também. Também vale ressaltar que essa obra, não dizemos que é obra-prima de Machado de Assis, porque ele fez várias outras obras muito famosas, mas foi com esse livro que Machado inaugurou o realismo no Brasil, com o objetivo de denunciar as malezas e o psiquiatrismo das personagens humanas de seus livros, com toda a podridão e toda a coisa por trás das mentiras, da hipocrisia, além de romper a visão que a sociedade tinha antes pelo romantismo, caso que José de Alencar fez com Iracema e várias outras coisas interessantes. Bom, continuando a narrativa, durante toda a história a gente vai deparar com diversas desgraças que ocorreram na vida de Brás Cubas. Porém, nenhuma delas foi relacionada a dinheiro, pois ele era bem rico, por sinal. Mas essas desgraças basicamente se constituem com sua personalidade pobre, mesquinha, fútil, prepotente e hipócrita. Dessa maneira, como ele basicamente já está morto, ele não tem nenhum julgamento, ou seja, ele pode falar o que ele quiser, basicamente, porque o que vão fazer com o morto dar paulada nele? Não, né? Então, ele fala tudo que tem a ser revelado e não guarda nada pra si. Basicamente, a obra, ela faz a gente pensar da seguinte maneira: como a gente pode ser tão ruim assim? Basicamente, ele mostra que todas as pessoas, elas guardam delas, elas escondem delas mesmas e das outras pessoas diversos acontecimentos e coisas ruins. Por exemplo, muitas vezes as pessoas tentam se convencer que não são uma coisa, porém elas são.
É basicamente meio que isso daí que ocorre em algumas partes da obra que pode ser muito bem descrito. Além do que, ela podemos pensar, um caso, por exemplo, a gente faz uma boa ação para uma pessoa com o pretexto que todos vão achar que a gente é uma boa pessoa. Porém, na verdade, a gente não é. Então, tipo, a gente meio que faz algo para agradar os outros. É meio que assim, umas partes da história. A gente pode, sabendo dessas informações que eu acabei de dizer, a gente pode parar para pensar que a gente não é tão diferente de Brás Cubas. Muitas pessoas podem falar que ele é hipócrita, é mau, ignorante e tal, mas muitas pessoas que falam isso também são. Sabendo disso daí que eu acabei de falar, a gente pode analisar o livro e ver que o livro ele possui uma ironia muito boa. Essa ironia e essa sutileza que ele possui nesse texto, no livro inteiro basicamente, a gente pode parar para analisar que o livro basicamente ela é muito à frente do seu tempo, pois em 1880 isso era algo muito comum e tipo, muitas pessoas não tinham culhões para fazer algo desse nível. E o que ocorreu e por isso que o livro é tão bom, assim, que as pessoas tão bem criticam o livro, se assim pode se dizer. A visão do grupo sobre a obra de Machado de Assis é bastante positiva. Bom, apesar da linguagem ser um pouco difícil de entender nos dias atuais, é uma história que te gruda e segue um fluxo bem gostoso, porque você não sabe, porque você tem que relacionar com a morte do autor, a ordem dos fatos. É bem interessante, porque no fundo tudo se encaixa e o livro também foi um marco na literatura brasileira. Além de ser um dos grandes clássicos, foi lá que foi introduzido o realismo na literatura, porque antes nós vimos do romantismo. No romantismo tínhamos livros como Iracema e outros afins muito interessantes também. A história de Machado, começando por um morto, algo que não era muito, digamos que, não era nem imaginável naquela época, foi um marco enorme, como todos os livros dele tiveram um grande impacto. Quer dizer, a maioria dos livros dele tiveram um grande impacto em nossa literatura. Bom, muito obrigado, espero que você tenha gostado da nossa resenha e um abraço, até mais.